dia, igreja! Feliz Dia dos Pais para os papais aqui presentes, para você que está nos assistindo pelas redes sociais. A Logos existe para levar você e cada membro dessa igreja, para que cada filho, cada esposa, cada pai, tenha um encontro profundo com o Espírito Santo, a ponto de que você, sua família, aqueles que andam com você, se pareçam tanto com Jesus e que se tornem semelhantes a Ele no seu caráter, na sua identidade e na sua missão. E o valor da nossa semana é excelência. Dê o seu tudo, dê o seu máximo. Jesus nos ensinou a sermos excelentes. Excelentes como filhos, excelentes como mães, excelentes como pais. E hoje nós vamos falar sobre essa excelência de Deus para nós, que é a bênção da paternidade. Uma excelência de Deus em nossas vidas. E já começo dizendo que será apenas uma reflexão, porque para o Dia dos Pais nós queremos que você saia, tenha o seu momento com sua família, leve o seu papai para almoçar, tenha tempo para ter tempo com ele, tempo em família e tempo com seus filhos. Quero já começar dizendo que é um dia muito especial, é um dia de Deus, porque Deus é Pai, amém? A bênção da paternidade. Eu lembro do meu pai e minha mãe nos ensinando algo que eu acho que alguns aqui ainda pegaram essa fase. Ao acordar, os filhos diziam: benção pai, benção mãe. Ao sair para a escola, antes de sair, onde é que tu vai, menino? Não tem pai não? Benção pai, benção mãe. Quem pegou essa fase? Levanta a mãe. Quem pegou? Quem pegou? Alguns pegaram. Você lembra dessa fase? A fase da bênção. Eu tive essa fase. E eu confesso a você que eu tenho essa fase até hoje. Se eu ligar para minha mãe, seja por telefone, seja por videoconferência, e principalmente por videoconferência, existe o hábito da bênção que na casa dos meus pais é muito específico. Nós precisamos, se nós não estivermos perto, levantar a mão para dizer: a bênção pai, a bênção mãe. E de lá vem a resposta, que é o quê? Deus. Rapaz, nunca veio Deus te amaldiçoe. Sempre veio Deus te abençoe. E essa bênção tão especial, até hoje, quando eu chego na casa dos meus pais, tem o seguinte hábito, que é pegar na mão, quando está presencialmente, pega na mão, eu beijo a mão do meu pai ou da minha mãe, eles beijam a minha, dá um beijo de um lado, dá um beijo no outro, é mais complexo. Nem tanto, né, que hoje tem um negócio de fazer assim, né, com os rapaziada de toque, faz tá. A bênção era mais fácil. Pega na mão, beija aqui, beija ali, beija no rosto. A bênção. A bênção. Quantos do que levantaram a mão conseguiram ensinar esse valor aos seus filhos? Levanta a mão. Menos. Eu não levantei porque eu não ensinei. E eu falhei. E eu falei porque é um hábito tão gostoso, porque a humanidade, né, ela vem sofrendo essa decadência, e ela vem se perdendo tanto, e esse tem sido um trabalho muito bem feito por Satanás, mas bem feito, e ele é especialista em desfazer, em afastar o homem da identidade de Deus, que é a identidade de ser filho de Deus. Então a gente começa a se afastar. Quando eu cheguei aqui em Londrina, eu estranhei um hábito. Lá na casa dos meus pais, e não é uma crítica, eu estranhei mesmo, tá? Na casa dos meus pais é sempre senhor e senhora. Então eles ensinaram que por pronome de tratamento, nós devemos chamar os mais velhos de senhor ou senhora. Mas se houver alguém da mesma idade ou abaixo da nossa idade que tiver algum cargo de responsabilidade, seja um médico, um doutor, um professor, nós também deveríamos chamar de senhor e senhora. Quantos pegaram isso aqui? Levanta a mão. Lá ainda é assim para muitas famílias. Ainda é assim.
Minhas sobrinha já casada, ela chega para mim e fala assim: oi tia, tudo bem? A bênção, a senhora está bem? E é por isso que eu não me importo quando as pessoas me chamam de senhora, porque para mim é pronome de tratamento. Eu não me sinto velha, tá? Quando alguém me chama de senhora, tá tudo certo. Eu não me importo porque é cultural para mim. Mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a falar, primeira coisa que eu cheguei na faculdade, que eu chamei a professora de senhora, lá, gente, 60 alunos na sala, primeiro ano de faculdade. Ela lá da frente me deu uma repreensão. Senhora o quê? Tá me chamando de velha? Aí eu, não, me chame de você. Aí eu comecei a entender, e que tá tudo certo aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, dando esse pequeno exemplo, é que a gente começou a perder algo chamado princípio da bênção. Quando a gente honra a casa do nosso pai, quando a gente honra, mesmo chamando de você ou senhor, nós começamos a entender que essa bênção recai sobre nós. Vamos ver, por exemplo, Abraão, vocês sabem, Abraão teve um filho com Sara. Seu filho chamava como? Qual é o nome dele? Isaac. Antes de morrer, Abraão faz o que com ele? Abençoa o filho e determina muitas bênçãos, palavras de bênção sobre ele. Isaac tem 2 filhos gêmeos. Na hora de abençoar, ele já estava cego praticamente. Ele queria abençoar Esaú. Houve uma trapaça entre os irmãos. Ele abençoou Jacó com a bênção que era para Esaú, mas abençoou de todo o coração, dizendo: meu filho, eu te abençoo, aonde você for, por onde andares, com quem você estiver, você será bênção. Jacó, antes de morrer, já cego também, praticamente sem visão alguma, ele abençoa todos os filhos, mas também abençoa os netos, resolve abençoar os filhos de José. E ele declara a bênção sobre aqueles filhos, dizendo: eu abençoo vocês, vocês serão prósperos, abençoados, bendito será você ao entrar, ao sair, você será abençoado. O valor da bênção que o pai declara sobre um filho é tão importante, dá tanto significado aos filhos, dá destino, dá segurança, dá passos firmes. Uma palavra abençoada de um pai ou filho faz criar solo onde não tem. Parece que aquele filho se agiganta e cresce e fica forte. Eu lembro do Paulo pegando os nossos filhos ainda bebês, quando ele pegou o Daniel e fez isso pela primeira vez. Daniel não tinha nem 1 ano, acho que ele tinha uns 6 meses ou 5 meses. Ele coloca o Dani assim na... Hoje não dá mais, né? Ele coloca o Dani na mão assim, e o Dani se equilibra, e o coração da mãe: não faz isso, não faz isso aí. Tá tudo certo, meu bem, tá tudo certo aqui. Isso é coisa de pai, é pai que dá segurança, é pai que dá força, é pai que dá destino, é pai que ajuda o filho a escolher o caminho mais certo, mais seguro, que dá aquela masculinidade para o menino, que faz com que a menina se sinta uma princesinha, né, Vitor? Eu achei tão engraçado falar da princesinha. É o pai. Pais, vocês são aqueles que farão dos seus filhos flechas polidas. Coloca para mim na NVI, Salmos 127. Coloca para mim aí, versículo 3 ao 5. Diz assim Salomão: os filhos são a herança do... É uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor. Eu demorei a entender a minha sogra falar assim para o Paulo: você é minha herança. Com sotaque bem nordestino, né, sogra? Você é minha herança. Eu não entendi, mas rapaz, que herança? Como assim você é minha herança? Eu não estou entendendo esse negócio de você é minha herança.
Mas ela estava declarando, Salmo 127, aquilo que Salomão já tinha escrito: os filhos são a herança do Senhor para os pais. Pai, você não tem apenas filhos, você recebeu a herança do Senhor para que você pudesse dar destino a essa herança e fazê-los prosperar fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Vocês receberam a oportunidade única de serem semelhantes a Deus como Pai, para que o Pai pudesse dar ao Filho aquilo que só um Pai pode dar, porque o Pai dá proteção, o Pai dá segurança, o Pai, Ele está ali junto, porque Ele é aquele que é o escudo. O Pai muitas vezes é a fortaleza, às vezes o Pai está com medo. Outro dia Paulo fez uma brincadeira aqui dizendo, daqui de cima, que o Tanaka não tinha medo, né? E aí, acho que o Tanaka deve estar de plantão, não estou vendo ele aqui hoje. Aí eu cheguei com ele depois assim do culto e falei assim, ele é um policial. E aí ele disse assim, perguntei: Tanaka, quer dizer então que você que é o homem que não tem medo? Aí ele falou assim: pastora, essas coisas a gente sente, a gente só não pode demonstrar para a família, a gente tem que ficar firme. É isso, vocês sentem, mas vocês são a nossa coluna, vocês são a coluna da casa, o esteio, vocês são os últimos, eu falo de verdade, dessa geração. A próxima é responsabilidade de vocês. Mas nessa geração, vocês representam a masculinidade, a força, a decisão, o princípio, o valor, o ponto que você tem que declarar é isso aqui, meu filho. Aquele que vai dizer o limite, você é o limite. Pais, sejam fortes em momento que você sabe que às vezes você quer fraquejar com seus filhos. Os filhos precisam de limites. Os filhos precisam entender que você é aquele que representa a Deus e que o não é tão importante quanto o sim, muitas vezes, porque o não vai lapidar você, o não vai lixar você, o não. Olha aqui, filho, você, todo mundo é filho aqui. Antes de você ser uma flecha, você era um galho cheio de pontas, que o seu pai teve que lixar para fazer de você uma flecha. Assim Deus faz com a gente. Deus está todo o tempo nos polindo. Por isso que muitas vezes a gente fala: ai, eu não aguento mais isso. Deus aguenta que eu estou te passando a lixa. Fica firme aí. Estou lixando você porque você está torta, você está torto. E para onde eu quero te arremessar, você precisa estar bem aprumadinho, bem alinhadinho. Porque na hora que eu soltar, você vai atirar, você vai acertar o alvo com precisão, na maior velocidade. Mas se você estiver torto, você não vai para canto nenhum. Ou melhor, vai desviar da rota. A Bíblia vai dizer aqui, tem uma versão da Bíblia aqui: os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. E vai dizer assim, ó, que abençoado é aquele que tem a sua aljava cheia de flechas. Quando você nasceu, lindo, maravilhoso, você era um galho. Torto. Cheio de farpas e arestas. Um pouco quebrado na ponta. Em todo o processo, Deus cuida de nós. Dói isso aqui. Existe um processo que dói também demais. É a lixa de Deus. Isso é uma lixa comum. Essa é uma lixa 180, lixa mais fininha. A lixa serve para
tirar as pontas que não estão adequadas. E quanto mais eu lixo, mais perfeito fica. É só um galho que Deus um dia pega, nós como galhos tortos, nos lixa num processo muito doloroso e difícil, para que nós possamos ser alinhados a Ele. Eu gostaria de ter uma flecha, mas a única coisa que eu consegui foi um palito. Mas esse palito, ele está bem retinho, você consegue ver? Ele tem uma ponta. A Bíblia fala que os filhos, eles são como flechas na mão do guerreiro. E a aljava dele vai ficando cheia. Ele lixa, prepara e vem. Lixa, prepara e vem para cá. E sabe por que fica aqui? Porque não é o tempo de lançar. Filhos, muitas vezes você não entendeu porque o seu pai foi tão duro com você, tão firme, tão posicionado. Mas sabe por que ele foi assim, Michael? Para te transformar no homem que você é hoje. Sabe por que ele foi assim, Vitor? Para te transformar no homem que você é hoje. Sabe por que ele foi assim, Célio? Para te transformar no homem que você é hoje. Sabe por que você é assim, Nelson? Para te transformar no homem que você é hoje. Sabe por que você é assim, Emerson? Para te transformar no homem que você é hoje. A Bíblia vai dizer que feliz é o homem que enche dele a sua aljava, enche de flechas. Ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe por quê? Porque os teus filhos serão a prova de que você teve sucesso como pai. Antes de casar, meu marido foi desafiado pelo meu pai. Meu pai não conhece Jesus. Mas ele conseguiu fazer umas flechas muito boas. Por princípios. E aí, ele olhou para o meu marido no dia do noivado. Pensa no noivado doido que foi aquele. E ele falou o seguinte: como é que você vai ser pai? Você nem tem pai? Você conhece seu pai? E Paulo disse: não, eu não sei quem é. Então como é que você vai ser pai? Ele, em honra e reverência ao meu pai, se calou. Foi um noivado difícil. Quando sai de lá, meu irmão abre a carteira assim. Vem cá, Paulo, meu irmão mais novo. Abre a carteira, puxou um monte de cartão. Tu tem algum cartão desse aqui? Não. Tu tem cartão de crédito? Não. Aí, meu irmão disse: rapaz, tu vai tirar a minha irmã para casar para quê? Para passar fome? Ele mais uma vez se calou. Chorando, ele falou assim: Anne, o meu pai é Deus. Foi Ele que me preparou. Foi Ele que me lixou. Foi Ele que me colocou na aljava. Foi meu pai que fez isso. Eu só tenho Ele e minha mãe. Mas uma coisa eu garanto: nós viveremos o casamento que a Bíblia diz para viver. E eu serei o pai que Deus me ensina a ser na Bíblia. Eu não sei ser pai, porque eu nunca tive. Eu só sei que Deus é o meu pai. E Ele é comigo todos os dias. E tudo que eu peço, Ele não deixa faltar. Então, quando algo estiver faltando, Ele vai me responder em oração.
e os nossos filhos serão supridos. O nosso Pai supre todas as coisas. Às vezes o pai terreno pode falhar pelos erros, tentando acertar. Sempre tentando acertar. Mas erros são erros humanos. Mas o seu Pai Celestial não falha. Pais, aprendam a ouvir a voz de Deus. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja inspiração para seus filhos. Sejam aqueles que lá na frente os seus filhos vão olhar e vão dizer assim: eu quero ser como meu pai foi. Eu quero ter um casamento como meu pai teve. Eu quero educar os filhos como meu pai educou. Ai, mas eu não tenho isso, a minha casa sempre foi muito destruída, a minha família totalmente disforme, não é uma família segundo o coração de Deus. Eu não vivi isso. Você tem a palavra de Deus, você tem a revelação de Deus, está na Bíblia, você pode ser diferente. Não há nada que tenha acontecido com você que você não possa fazer diferente a partir de agora, por causa da revelação da palavra. A revelação da palavra precisa ser suficiente para mudar a minha história e a história dos meus filhos. A palavra precisa ser suficiente. Ah, mas me magoou muito, me feriu muito, me fez mal, me machucou. Perdoa. Pastora, você não está entendendo, eu fui molestado, eu fui molestada. Perdoa. Talvez você não precise estar perto, mas você precisa perdoar, porque se você não perdoar, o veneno estará dentro de você, e é você que vai carregar o mal para a próxima geração, a angústia, o ódio para a próxima geração, que são os seus filhos. O que você quer deixar para eles? Qual é o legado? Qual é o legado? A bênção da paternidade se trata de legado. Se trata de passarmos por um processo de lixa, de nos permitirmos sentir a dor, de muitas vezes como pai olhar e falar assim: eu não estou conseguindo, mas Deus me ajuda. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Pastor, eu não sou pai ainda. Que bom que você está ouvindo isso agora, para você não errar depois. Pastora, eu já sou pai e já errei tanto. Vamos pedir perdão aos filhos, por que não? O Espírito Santo veio para isso, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É por isso que o Espírito Santo veio. E agora nós temos a oportunidade, você como pai, de encher a sua aljava e de sentir assim: cumprir o meu propósito. Deve ser gostoso. Eu estava olhando permita-me usar a experiência Dani e Sérgio, já aproveitar que a Tuane está presente. Eu estava vendo fotos e vídeos emocionados do Sérgio, que casou com a Dani e ela já tinha uma filha. E Sérgio deu significado a essa relação, tornando-se o pai da Tuane. Entrando no casamento, eu vi o vídeo com os olhos cheios de lágrimas, mas ao mesmo tempo a sensação que eu quero traduzir aqui é: eu cumpri o meu papel da paternidade. Estou entregando a minha filha no altar, sabendo, eu fiz. Eu imagino quão emocionante deve ser esse dia, porque eu já chorei só de pensar no casamento dos meus filhos. Só de pensar eu já chorei, Sérgio. Só de pensar. De ver o Dani entrando, casando. E eu e o Paulo podendo dizer: a lixa foi forte, a
180 é fininho. Acho que a gente passou uma mais grossinha, uma 80. Deixamos esses caras com cara de macho. Menina, fala como macho. Anda como macho. É assim que se faz. E Paulo, é assim. Olha para mim. Olha para mim, Daniel, Davi, Paulo fala, olha para mim. Me imitem. Me imitem. Sejam homens de caráter. Não usem mulheres. Você tem que ter uma mulher. Homem bom é homem que garante essa para sempre. Deus sempre dá a segunda chance. E os filhos são a representação de que deu certo. Olha o Lucas. Deu certo. Menino, olha aí. Quem diria? Quem te viu, quem te vê, tu deu certo, menino. Célio, deu certo, hein? Gisele, deu certo. Eu acho que não foi a 180 que vocês passaram. Tem uma mais grossa, Vitor? 60. Vocês passaram 60 lá e aqui passou 60 também. Aqui já foi aquela lista de profissional assim, elétrica. Mas a lixa é para isso, é para amadurecer, é para lapidar, é para deixar a flecha pronta para alcançar o alvo. Pais, vocês são a lixa do Senhor. Corrijam, conversem. Sejam aqueles que vão dar destino aos filhos. Encerro dizendo para que vocês, filhos que ainda têm pais vivos, aproveitem. O tempo passa para todo mundo. Para todo mundo. O seu está passando também. Hoje é dia de nós honrarmos. Ensinei meus filhos, a maioria da igreja sabe aqui, Daniel e Davi. A Sara já está começando a aprender, já fiz isso com ela 2 vezes. Primeiro mandamento com promessa é qual? Dos 10 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. Mas qual que é a promessa? Para que os seus dias sejam longos na terra, ou seja, para você viver muito tempo, muitos anos. Lá em casa eu não entendi, então eu tinha que fazer a versão para eles entenderem, porque eles são pequenininhos. E a versão era a seguinte: olha, tem que honrar pai e mãe para viver longos dias. Não entendia. Digo, se desonrar, morre cedo. É isso? Mas é isso que está dizendo. É exatamente isso que está dizendo. Quem desonra pai e mãe, encurta os seus dias na terra. Talvez seja hoje o dia de você pedir perdão para o seu pai. O meu pai já se foi, fala com Deus. Fala que você entendeu. Ainda dá tempo dessa flecha ficar bem polidinha e alcançar o objetivo, porque afinal de contas você está vivo. Honrar. Independente, não fala que eu vou honrar se for alguém muito bom, eu vou honrar se meu pai tiver dinheiro, eu vou honrar se ele não beber, eu vou honrar se papai não for uma pessoa brava. Não, é para honrar. Não diz qual é a qualidade que o pai tem que ter, só diz para honrar. E ponto final. E é por isso que hoje eu quero honrar os pais. E dizer, nós precisamos de vocês. Essa sociedade precisa de vocês, precisa do seu posicionamento. Precisa que você continue criando homens para serem homens e mulheres para serem mulheres. Porque assim a XX e XY é diferente, sim, senhor. Criar homens com propósito, mulheres com propósito, para que eles saibam sua identidade e jamais se percam, entendendo os seus princípios e valores, para que eles cheguem no lugar que Deus quer que ele seja, afinal de contas. Isso aqui. Para isso aqui é uma jornada, Marcelo. Mas está com você.
está com você. Está com você, não é? Está com o pai da Vitória. Está com o William. Está com cada um de vocês. Anderson está com você. Está com você, Marcos. Osni está contigo, viu? O Rafa está contigo também, tá? Bora aqui, está contigo, tá? Está contigo. Está contigo. Está contigo. Está contigo, André. Está contigo. Está contigo. Está com você. A bênção da paternidade, ela precisa continuar existindo. Nós precisamos de vocês. Eu honro cada um de vocês. Obrigado por continuarem sendo homens de Deus. Mas em nome de Jesus, ensinem a palavra para os seus filhos. Se você, homem, não está fazendo isso ainda, tire tempo, é sua responsabilidade ensinar a palavra para os seus filhos. No costume judaico, são os homens que ensinam a Torá para os filhos. O que é a Torá? É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. São os homens. As mulheres precisam ter sim esse papel, mas são os homens. Homens estão perdendo o seu lugar. Homens estão ficando perdidos. Homens estão ficando sem identidade porque não conhecem a Bíblia e não sentam à mesa. Quantas e quantas vezes coisas foram alinhadas na nossa mesa e houve riso, e houve choro, houve arrependimento, houve pedido de perdão, porque a palavra precisa estar no teu coração. Eu quero te honrar e falar: carregue a palavra dentro de você. E hoje nós vamos tomar a Santa Ceia em família. Por isso eu quero pedir que, se há filhos presentes com os pais, fiquem juntos, independente da idade. Nós vamos pedir para que você possa fazer a bênção da paternidade. Pai, faça a bênção da paternidade sobre os seus filhos. Você quer ter filho, está casada, coloque, pai, homem, marido, coloque a mão sobre o ventre da sua esposa e profetize aquilo que Deus vai fazer na vida dessa criança quando essa criança chegar ao ventre e quando ela nascer. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Enquanto isso, nós vamos nos preparando para a Santa Ceia, para que juntos possamos cear em família, honrando o Pai e abençoando os filhos.